A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Eu me alegro porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem ressuscitado a muitos, tem tirado a muitos do túmulo, tem dado vida. Desde que Jesus me ressuscitou do túmulo, que ele me devolveu a vida, porque Jesus estava aqui nesse mundo e, pela permissão do Pai e um coração voluntário, que desde que veio a esse mundo já mostrou, ele mesmo se humilhou, sendo ele quem é de berço, para a gente entender. Então, escolher a humilhação, se submeter a um cativeiro, é se humilhar, é confiar em Deus. E a seu tempo, Deus nos tira desse cativeiro, Deus nos tira do túmulo. Então, falando em palavras como assim me deu ordem o Espírito Santo de Deus, muitos foram parar em túmulos por causa de planos maus do maligno, arquitetados pelo diabo, e por isso perderam a vida. E por isso perderam a vida. Quando falamos sobre vida, eu sei que gerou dúvidas, porque o Espírito Santo me falou. E aí ele trouxe o exemplo de uma amiga minha, para que eu compartilhasse com vocês, para você entender. Essa amiga minha, ela tinha um sobrepeso muito grande. Eu não me lembro, não me atentei a esse detalhe. Sei que isso desde que ela era pequena, ela sofria nas suas células. Então ela pesava por aí, eu acho que 150, 170. Ela era muito pesada. E ela sempre era a chacota da família. No tempos de hoje, Deus deu para ela uma cirurgia bariátrica. Infelizmente aconteceu um luto na família dela. A mãe dela veio a falecer, mas ela não podia trabalhar porque ela cuidava da mãe, que tinha muitas enfermidades, muita mesmo, inclusive de locomoção. Não é necessário entrar nos detalhes. Os detalhes é aí após o falecimento, após o falecimento, e nos dias atuais ela veio aqui em minha casa. E a Rosicléia Amorim, que é uma profeta de Deus, eu sempre compartilho das palavras de Deus. Por quê? Porque é as palavras de Deus que dá vida. É as palavras de Deus que dá vida. Dá entendimento para a mente das pessoas. Então, quem estava sobre espírito mal, maligno, de opressão, que pede, que sussurra para que essa pessoa desista da vida, esta pessoa entra ali, ouve a palavra de Deus e é livre daquele espírito no nome de Jesus. Porque Deus revela. E aqueles que são levantados por Deus, que têm a revelação do Espírito, agem na hora, liberando a palavra no físico, no nome de Jesus. E o diabo, ele foge. Porque o nome de Jesus tira ele do cenário. O nome de Jesus dá vida às pessoas onde a morte as enlaçava. Então eu sempre compartilho. Então ela trouxe para mim, de repente, fazia tempo que nós não se víamos. E Deus moveu o coração dela. E de repente ela chegou na porta da minha casa. Como a profeta profetizou, como ela revelou o que iria acontecer, ela trouxe para mim um queijo do reino, do grande.
E eu amo o queijo do reino, amo o queijo do reino. E eu entendi ali a linguagem de amor, a linguagem profética que o Espírito Santo falou ao meu coração, com aquele presente, com aquela surpresa que eu nem esperava, mas que Deus enviou na minha porta. Entende? E então ela começou a falar para mim, né? Ela tá ótima, né? Tá cuidando do seu corpo físico. A bariátrica trouxe uma estabilidade para ela. Então Deus usou sim uma bariátrica, entende? Como salvação para tirar ela daquela situação que desde pequena ela sofria com as células. Para a glória de Deus, estou muito feliz com a vida dela. E ela, amiga, estou trabalhando. Então, assim, Deus devolveu a vida a ela, o movimento. Porque antes ela era impedida por várias coisas. O peso, tinha a mãe, não é? Que então ela realmente estava presa. Mas hoje ela tá outra pessoa. Tá realmente cheia de vida, a família firmada no Senhor. O marido não tá bebendo mais, ela disse a mim. E como que eu conheci ela? Ela é esposa de um ex-funcionário da empresa que meu esposo trabalha. Então veja, aonde Deus te permite entrar, aonde Deus te permite entrar, não vai corromper o teu coração, se você de verdade está livre. Mas você vai ser uma influência para as pessoas seguirem a Jesus, para as pessoas quererem Jesus. Tá feliz na igreja, né? Porque voltou para os caminhos do Senhor. O marido tá sem a bebida e ela veio na minha casa com esse coração cheio de gratidão. Daniel, ele não se contaminou. Vemos Neemias, Daniel, os 3 jovens. Vemos Esther, Mordecai. Eles foram espalhados com o cativeiro. Eles foram espalhados por causa da Babilônia. Mas a essência de adoração, de culto, de entrega, foi preservado dentro deles. Mesmo sem eles poderem ir ao templo, mesmo a Babilônia tendo feito tudo o que fez com o templo, mas a essência, o coração, a devoção, o ensino que eles tinham de adoração ao único Deus, isso foi preservado dentro deles. Mesmo eles não podendo ir a um templo físico. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu aprendi com a palavra de Deus e que eu não sabia. Porque quando a gente não conhece essa palavra, quando a gente não conhece esse Deus, quando a gente não conhece este Pai, porque eu não olho para Ele só como o meu Deus, só como o soberano sobre a minha vida, o soberano sobre a minha casa, o soberano sobre tudo, o soberano que está no controle de tudo. Eu olho para Deus como um Pai, porque de verdade Ele é o meu Pai. Meus pais, eles não teriam me recebido se Deus assim não quisesse. Foi Ele que me gerou no ventre do meu pai e da minha mãe. Por isso que ao conhecer essa palavra, eu não reclamo. Porque eu também não sou perfeita. Eu também já não tive entendimento. Então por que, Lilian, você fala o Espírito Santo de Deus me ressuscitou do túmulo? Porque a carne está morta, né? Ela nos leva a um caminho de morte. Ela não trabalha para Deus. Quem trabalha para Deus é o Espírito Santo. Fomos selados. E é Ele que nos ressuscita. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos movimenta. Então, quando o povo chega o tempo deles sair do cativeiro e voltar àquele ambiente territorial, a algo que eles perderam no passado, para reconstruir, restaurar, edificar, levantar coisas novas,
é Deus os favorecendo. É os estudos que ficaram lá atrás. E Deus, ele pode usar, que foi algo que o Espírito Santo me explicou, e tenha esse entendimento, e não entre numa caixinha, porque Deus usa pessoas que nem o conhecem, só para te favorecer. Porque como é grande o amor de Deus por você, eu desconheço alguém sendo quem é, santo, com tanta paciência como o nosso Deus. Com tanta misericórdia e amor como o nosso Deus. Quando Neemias, que é o que nós vamos entrar, Neemias capítulo 1, ele está falando em oração com Deus, ele está consciente de quem é Deus. Ele está com consciência do cenário, que é a primeira coisa também que iremos falar. Por quê? Deus, ele tirou ali, né, para a glória do seu nome, Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Mas Maria e Marta e aquelas pessoas que estavam ao redor tinham consciência de que eles estavam no túmulo 4 dias, que já fedia. Então, quando Deus ele vai fazer o milagre, Deus não trabalha com... Foi algo que eu aprendi com maquiagem. Mascarar o cenário para que eu e você não sofra tanto. Eu vejo que ele vai trazer consciência. A consciência de como está seu filho, a consciência de como está seu esposo, a consciência da sua conta, a consciência da sua saúde, a consciência do diagnóstico ruim, do diagnóstico mal. Ele vai trazer para a sua consciência. Ele vai te deixar ter consciência de que a cidade está em ruínas. E isso vai entristecer o nosso coração. Ser chamado para ir lá no túmulo, ressuscitar a Lázaro. Ser chamado. Elas saem do ambiente que elas já estão num ambiente de luto, de choro. Mas quando a gente é trazido nesse percurso para o lugar que a gente enterrou morto, as memórias elas vão ficando mais vivas. Porque a gente vai ficando com mais contato e numa zona mais proximal daquilo que enterramos. Porque o que enterramos mostra a nossa impotência. Porque o ser humano, ele é impotente. Ou a gente aceita a nossa impotência, ou a gente aceita que a gente fomos chamados por Deus para falar. Mas muitos ficam com raiva quando são usados por Deus e as pessoas não se submetem. Mas Deus, ele disse para Ezequiel que ele iria falar e que eles não iriam ouvir, porque eles não estavam ouvindo o próprio Deus. Então, quando alguém rejeita a palavra de Deus que sai da sua boca, está rejeitando o próprio Deus. Que o espírito de temor que está sobre nós, Isaías 11, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que está sobre nós, o espírito de temor, silencia as nossas vozes em criticar os Moisés que Deus levantou. Que haja temor, como havia no coração de Davi. Como eu vou colocar minhas mãos no escolhido? Como eu vou fazer, como me diz agora o Espírito Santo, um julgamento? Um julgamento sobre outro, baseado na minha visão e baseado naquilo que eu estou escutando, se não foi revelado do Espírito Santo. Ou seja, como eu vou fazer um julgamento da minha carne? José casou no Egito. Faraó, vamos falar que Faraó é o governo do tempo. O governo que está sobre aquele tempo, o governo que você está, seja onde você está, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, seja na Espanha, sei que nação você está.
mas somos chamados para falar a verdade nos confins da terra, até nos confins da terra, como diz Isaías 49. Até os confins da terra. Deus te escolheu. Deus te separou para ser profeta em vários territórios. Às nações, aos países. E ele usa, sim, essas redes para propagar a sua palavra. Então, que assim como Moisés ele tinha um desejo no coração de que a porção do Espírito Santo de Deus fosse dada, né, a outras pessoas para que profetizasse no meio do arraial, é o que eu libero sobre a sua vida. Que você seja um canal, seja uma fonte de vida para pessoas. Então eu carrego esse propósito. O Espírito Santo de Deus me ressuscitou do túmulo. Então, já que eu estou viva, que outros vivam junto comigo. E não é sobreviver, é viver mesmo. Eu quero que você vá comigo para o céu. Eu não quero ir sozinha. O inferno não foi feito para seres humanos. Foi para o diabo e os anjos que desceram com ele. Porque os seres humanos continuam tendo escolhas. Ele escolhe a própria vida. Ele escolhe a morte e ele escolhe a vida. Eu hoje, em contato com as palavras de Deus, eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas estão tendo de Deus tempo para arrependimento. E aqui vai uma segunda palavra. Você se arrependeu, irmão e irmã. Abandonou os maus caminhos. Está zerada a tua conta. Jesus devolveu a vida ao homem do tanque de Betesda. Jesus deu vida à mulher que foi pega em adultério para que ela pudesse não pecar mais e ter uma vida de verdade. Jesus perdoa nossas dívidas. Um inocente levou sobre ele o nosso castigo. O Pai nos dá o seu Espírito e o poder para que possamos não mais viver para a carne, não mais frutificar, ter comportamentos da carne, mas frutificar, gerar novos comportamentos, porque somos dirigidos pela presença de Deus. Para você entender. Porque o que Deus quer é que a sua mente tenha entendimento, que há uma capacidade e um poder que Ele dá para nós seres humanos que jamais poderíamos, dessa carne, fazer sua vontade, mas sobre a liderança do Espírito, sobre a sua graça e o seu poder, somos favorecidos. E em Cristo temos novos comportamentos, uma nova maneira de viver. Se você roubava, não rouba mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, acho que eu falei, não rouba mais. Se você adorava outros ídolos e para adorá-los, você tinha que fazer comportamentos que você sabe que rouba a essência da sua alma, que é contrário à palavra de Deus. Você não faz mais. Você abandona esse espírito de idolatria, que coloca a dependência em uma outra pessoa, em uma outra coisa, em algo que os homens criaram com as suas próprias mãos. Aí coloca nesse ídolo a sua confiança e passa agora para o espírito de adoração. Em verdade, o Espírito e passa a adorar ao único Deus. E passa a adorar, como diz João 4, a adorar em espírito e em verdade o Pai. Porque Jesus falou que os verdadeiros adoradores, ele não falou adorarão o Deus, adorarão o Pai.
Então você tem um pai. O pai que idealizou você. O pai que financia os teus estudos. O pai que te dá uma família. O pai que te dá uma profissão para ser uma fonte física de renda, para que você possa ser uma bênção e compartilhar na multidão entre seus irmãos o pão e o peixe, para que não haja necessidade em nosso meio. E aí Deus está nos dando esse coração que Ele mesmo diz que dá. É o que fala em Ezequiel. Esse coração que eu tenho, esse espírito que eu tenho, foi o próprio Deus quem me deu. Foi Ele que revelou a Ezequiel, que abriria os túmulos e os faria sair para fora, como me lembra agora o Espírito Santo, e daria vida a eles. Então, é Deus agindo no físico. Meu Deus, Ele ama muito o seu povo. E algo que Ele falou para mim, foi: porque você aceitou a humilhação. Você aceitou a humilhação. Você aceitou a humilhação. Deus, Ele vai te tirar desta humilhação. Deus, Ele vai te tirar desta humilhação. A vida que foi roubada, que foi destruída, que foi morta pelo diabo. Deus ressuscitou Jesus. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus. E Ele também ressuscitará você. Deus enviará um anjo. E ele vai tirar a pedra, o impedimento. E você vai sair e viver. Deus, Ele te devolve a vida, o movimento, o ministério, aquilo que é seu. E por um momento ficou disperso, e por um momento houve um abalo, e por um momento houve um distanciamento. O que Deus está dizendo é que você que se humilhou, que aceitou o processo, que se colocou, que amou mais a Deus do que aquilo que Ele te deu, não buscou glória nem fama. Deus, Ele tem uma posição para você. Quando o Faraó, ele dá uma posição a José. Faraó, vamos dizer que é o governo desse tempo. Ele dá uma posição, ele dá poder, porque aquela posição dá a José poder para governar, para administrar, para fazer uma missão do reino físico, ajudar as pessoas fisicamente. Porque Deus, Ele usa quem Ele quiser para cumprir o plano dele. Então, mesmo que seja um cenário impossível, Deus dá ordens aos anjos, ao meu respeito e ao seu, quando é o tempo. Então, se fosse no segundo dia, o anjo ia chegar? Não. Só no terceiro dia. Porque a palavra é Deus mesmo cumpre a sua palavra. Eu abri aqui. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Você aceitou a humilhação e o Deus Pai vai te dar vida. Tirar a pedra e todos verão que Deus te deu a vida de volta. Que o diabo roubou. Amém? Lá em Romanos, capítulo 8, 11 e 16, do 11 ao 16, eu vou ler o 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Em Mateus capítulo 28, o 2 fala: E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A palavra de Deus vem nos dizer em Neemias que ele tem essa consciência do cenário. O cenário estava em ruínas. O povo estava num estado, estão em grande miséria e humilhação. E aí o Espírito Santo falava para mim da consciência do cenário. Ele está tendo consciência do cenário. Ele está orando, ele está jejuando, ele está lamentando, ele está triste, porque ele é um ser humano, não tinha como ficar feliz. Ele não pode agir de si mesmo, porque ele está debaixo de uma autoridade, e Neemias não dá lugar à rebelião. É Deus que nos permite, que nos favorece perante os homens. Então, Neemias não tem esse espírito de rebelião contra autoridades. Se teu José ainda não aceitou, espera a Deus convencer. Espera a Deus dar ordem a anjo para ir lá e falar com teu José. Não adianta dar lugar, porque eu fui ensinada dessa maneira pelo Espírito Santo, dar lugar ao espírito de briga e confusão, para tentar convencer do que só Deus é capaz de fazer. Maria. O anjo me visitou e disse que eu vou gerar do Espírito Santo, né? Bugou ali, eu diria com as minhas palavras, a mente de José. Então, ele é copeiro. Ele serve em uma casa. Então, ele não pode simplesmente dizer na cabecinha dele, eu vou fazer, pronto, e acabou-se. Ninguém manda em mim. Se é da vontade de Deus, você vai ter favor de Deus perante quem seja. Outra coisa que Neemias tem é consciência de quem é Deus. A consciência do seu amor, da sua misericórdia, a consciência de que eles são um povo amado, a consciência do pecado também, porque Neemias fala isso em oração, a consciência do erro. Então leia comigo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então ele tem consciência de quem Deus é. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus não é limitado. Limitação é coisa de humano, todo ser humano é limitado, todo ele. E é muito importante essa limitação. A gente não ia saber. Sendo Deus, se humilhar, feito Jesus. Sendo Deus, não se apegar. Tudo que a gente tem vem do Espírito Santo de Deus. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, porque a carne, ela quer ir para esse lado. Eu sou poderosa, eu sou poderoso, eu posso todas as coisas, se curvem diante de mim, né? A carne vai para esse lugar, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a uma vida de humildade, de justiça, de adoração ao único Deus, de espera em Deus, porque aquilo que é meu e seu vai vir parar nas nossas mãos. Não precisamos correr para buscar. É Deus que dá a posição, dá a família.
Hoje eu entendo isso. Dá ministério, dá profissão, dá filhos. É Deus que dá. Por isso que devemos buscar primeiramente a Ele e não buscar as coisas terrenas. E Ele acrescenta o que tiver de acrescentar, que não vá se perder meu coração e o seu. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo hoje. Faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Veja que espírito humilde, reconhece os pecados, os caminhos errados que foi. Então não chega se exaltando diante da presença do Senhor. Tem consciência de quem Deus é. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Veja a palavra de Deus. Se fossem infiéis, seriam espalhados. Mas que Deus também tem o poder de juntar aquilo que foi separado, aquilo que foi espalhado. É isso que Deus está falando para você. É o que você realmente entendeu. O poder que Ele tem de restaurar relacionamentos, de restaurar famílias, de restaurar seja o que for que esteja na ruína. E eu serei ainda mais clara. A bebida pode ter levado você a ruínas familiar, a ruínas de relacionamento, a ruínas na finança. E o Senhor me fala agora de jogo. Mais amizades pode ter levado sua vida à ruína. E Deus, Ele te chama para se posicionar e tirar das ruínas. Por quê, Lilian? Porque Deus, Ele te favorece nessa situação. Foi uma palavra que Ele me diz. Ele te dá autorização e favorecimento. Então você vai poder circular territorialmente e fisicamente. Não haverá empecilhos. O rei não será um empecilho para Neemias. Quem já conhece essa história. O rei verá que Neemias está com seu semblante triste, abatido. E vai o favorecer naquilo que foi gerado dentro de Neemias. O rei vai ajudar Neemias. O rei vai inserir Neemias. O rei não será uma pedra de tropeço, uma pedra de atrapalho. Isso é favor de Deus. Não existe ninguém que nos ame mais do que Ele. Não existe nada que possa nos separar dEle. Ele olha para a gente e vê Jesus. Lembre a Ele. Quantas vezes eu lembrei para Ele? Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Não desiste de mim. Me ajuda a fazer a tua vontade. Jesus pagou um alto preço pela minha vida.
salva a minha família, ajuda-nos, destrói os planos do diabo. Jesus, muitas vezes, essas orações, eu não tinha força nem para levantar. Era sussurros. Eu dizia, Jesus, de olho fechado, eu me imaginava ali perto deles, ali, ajoelhada, eu me imaginava na frente deles, dizendo, eu me agarro em ti, eu confio em ti. Eu sei que tu é poderoso para destruir o diabo, para destruir os planos dele, para ir me defender contra tudo que ele está fazendo, para salvar a minha família, para salvar os meus filhos. Sério, Lilian, sério. Eram sussurros. Porque de verdade, eu creio nele. De verdade, eu sei que para ele não há impossível. De verdade, eu sei que em Jesus e por causa dele, eu irei além de onde meus pais foram. Em santidade, em obediência, em relacionamento com Deus, em conquistas e avanços físicos, em ser uma fonte na vida de pessoas, não para o mal, mas para o bem. Não uma fonte de abandono, não uma fonte de rejeição, não uma fonte de imoralidade, não uma fonte de engano, não uma fonte de mentira, porque não é esse espírito que eu recebi do meu Pai. Eu recebi um Espírito que é santo, eu recebi um Espírito que é a verdade, eu recebi um Espírito que consola, eu recebi um Espírito que ensina, eu recebi um Espírito que guia. Então ele gera a vida. Ele tira pessoas da mentira, ele tira pessoas da morte, ele tira pessoas do engano, ele tira pessoas do choro, ele consola corações. Mordecai escolheu se humilhar. Deus o exaltou. Deus o posicionou. Por quê? Para vaidade? Deus sabia. A posição que ele deu a Mordecai foi uma posição a alguém que já estava procurando o bem-estar do seu povo, vestido de pano de saco e de cinzas, na porta do palácio. Não é buscar a Deus por vaidade. Eu quero uma família. Todo mundo veja a minha família. Não. Mordecai é alguém que está na porta do palácio, buscando o bem-estar do seu povo, buscando a salvação do seu povo. Então ele posicionou Mordecai, porque Mordecai continuaria fazendo bem, sendo fonte de vida e não usando cadeira, posição e acesso para levantar decretos que aferisse dor e sofrimento na vida de pessoas. Deus vai tirar pessoas que estão perseverando em maldade de posições. Deus vai destronar os seus tronos, porque tem sido mal, ao invés de dar a mão e ajudar, está fazendo o povo chorar, diz o Senhor. Era isso que Amã. E Amã era um ser humano. E ele fazia a vontade do reino espiritual do mal. Levantou decreto contra o povo de Deus. Se entregou à vaidade. E ele perdeu tudo. Ele focou a sua mente em destruir Mordecai. Em destruir o povo de Deus. É muito sério. O diabo, ele é real. Ele convence a mente de pessoas. Então se pergunte hoje. Os fariseus e judeus, alguns deles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, porque aprenderam uma religião. Aí está diante deles a revelação. A palavra em pessoa. O legislador, diria. E eles não conseguem enxergar. Porque o eu deles está muito elevado. Eles detêm todo o conhecimento da palavra de Deus. Mas a motivação era a inveja no interno deles. Eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham posição, acesso ao templo, glória humana. E Jesus fazia missão em territórios, deu ordens,
deu direção. Muitas pessoas dizem assim: não, Jesus não deu dinheiro a ninguém. Preste atenção, irmãos. O espírito que está sobre nós não é um espírito de miséria. O espírito de miséria está sobre a desobediência. Ela é como ferrugem. Corrói tudo que você tem. Ela abre espaço, desobediência, para os gafanhotos. Ela faz perder a proteção e a Babilônia vir e fazer um saque. Mas a obediência, a dependência, a confiança em Deus, mesmo que a fira no físico, eu vou perder, mas eu não vou me entregar. Eu vou perder, mas eu não vou vender a minha alma. Então você tem vida. Você tem vida, porque o Deus e o Pai que tem protegido você, Ele continua te protegendo. A palavra dele te protege. A palavra dele age por mim e por você. Deus ama você. Nunca duvide disso. Deus, ele ama você. Nunca duvide disso. Ele quer conversão. Ou seja, Deus quer arrependimento dos maus caminhos. Você precisa ter consciência. Para quê? Que é o ponto de partida. Para que Deus trabalhe. Por que Deus te dá consciência do cenário? Porque quando ele mudar, ninguém rouba a glória dele. A sua impotência só revela que quando algo acontece, quando o morto ressuscita, quando o povo cativo, está voltando para tirar sua vida das ruínas, a cidade das ruínas, foi Deus que fez. Eles não tinham como se livres da Babilônia. Era um império grande, alto, fortificado. Era tipo os Estados Unidos. Sendo que a Babilônia, né? Os faziam cativos, seus escravos. E Deus, ele dá um sinal para as nações. Pode vir. Babilônia vai cair. Entende? A palavra de Deus te dá essa segurança. Porque existem pessoas que se dão ao espírito mal. O faraó, ele não tratou as pessoas como seres humanos, mas como máquinas, objetos, pessoais, propriedade dele. Então ele queria fazer o que ele queria. E aí o povo clamou, e aí o povo orou. E aí Neemias orou, e aí Neemias clamou. E Deus ouviu esta oração. Porque essa oração de Neemias não é oração de vaidade. É oração de propósito. É oração de mudança. É falando com as minhas palavras, lembrando para Deus. Ó, a gente é o povo que tu ama. Perdoa-nos. Me favorece nessa situação. Então Deus te devolve a vida. Que a bebida roubou, que os maus relacionamentos roubou, que a paralisação roubou. Deus te coloca em movimento. Deus ama eu e você. Ele odeia o pecado. O pecado afere dor e sofrimento na vida de pessoas. Eu sei como é ouvir palavras difíceis. Mas depois de ouvir palavras difíceis, depois de beber da fonte amarga, Deus também transformou essa fonte amarga em doce. Você pode estar ouvindo agora de alguém que diz assim para você, que tudo que faz de errado, que toda essa dor e sofrimento que te causa e está consciente do que faz,
você merece essa dor, que você merece esse comportamento, que faz tudo isso porque a culpa é sua. Era assim que Faraó queria que o povo de Deus se sentisse. Ele era invejoso. Ele não queria o crescimento daquele povo. Ele queria impedir. E aí colocou mais trabalhos. E aí deu ordem aos seus capatazes. Eles começaram a machucar o povo de Deus. E o povo de Deus clamou. E o Deus que ama esse povo não só ouviu, não só viu, como desceu. Por que esse povo clamou ao Senhor? Porque eles sabem a quem eles pertencem. Então, algo que eu aprendi, e eu quero ser fonte para você. A minha vida é dizer para pessoas que a palavra de Deus, ela salva, ela é vida. Quando nós não conhecemos a Deus, a Jesus e a sua palavra, nós acreditamos em palavras mentirosas. Nós acreditamos que somos culpados, que é nós. As pessoas agem perversamente, as pessoas manifestam comportamentos que aferem dor e sofrimento, e a gente acredita, por não sabermos quem somos, que merecemos toda aquela dor, que merecemos aquele castigo. Mas aí quando a gente encontra na palavra de Deus que Ele levou sobre si o nosso castigo, que Ele quer nos dar vida e não morte. Então não acredite nessa mentira, porque isso é um abuso. Isso é um abuso. Então eu estou fazendo uma denúncia. Fortaleça o seu interno, porque Deus, falando em uma palavras para você entender, porque a gente fica perdido. O que eu vou fazer? Fortaleça o seu interno em quem Deus é. E então, nele, você vai se posicionar. Você não vai aceitar mais o abuso. Você não vai mais se deixar ser usada ou usado quando você souber quem é. A pastora Thalita Pereira, com as irmãs minhas, né, que também pastoras, Raquel Lima e Camila Barros, vão fazer um congresso no Geraldão de identidade. É muito importante a gente saber quem é. Quando a gente não sabe, ainda bem que Deus nos protege. Protege a ovelha que se perdeu, porque o diabo se aproveita. Ele se aproveita para nos convencer que não há mais por que viver. Mas eu repreendo agora, em nome de Jesus, esse espírito de opressão, de mentira, de engano sobre a sua mente. Vale a pena viver. Deus tem um mistério com a tua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem uma missão para você. Não uma missão de cópia, mas uma missão única. Teve uma pessoa que uma vez eu ajudei, fui fonte de Deus. Depois essa pessoa ficou com raiva de mim. Mas a pessoa, ao invés de ter uma vida com Deus, quis copiar e quis os resultados imediatos e buscou esses resultados. Depois a própria pessoa me confessou que tinha inveja de mim. A pessoa queria o telefone igual ao meu, o carro igual ao meu, e começou a buscar, e começou a com o marido e não sei o quê. Entenda, uma vida com Deus é uma vida de construção, edificação, de restauração. Então, existia pessoas, o homem tá lá, só para você ter um exemplo, lá no tanque de Betesda. Então, até quando Jesus chega lá e tira ele daquele lugar, existem pessoas na frente dele que estão com a vida, chegaram em algum lugar, manifestam, tem coisas que o homem do tanque de Betesda ainda não tem. Entende? Sei, por exemplo, se lá no passado seus estudos ficou em ruínas e Deus,
ele te ativa hoje para voltar a estudar. Por quê, irmãos? Eu encontrei uma irmã no meio do caminho. E Deus me usou como fonte para renovar os seus pensamentos. Então ela começou a reclamar. E dizendo, eu não sei ler, eu preciso de ajuda. E existem vários incentivos do governo para alfabetizar. Então ali eu não critiquei ela não, irmã, porque eu não estou aqui para criticar, não. Mas para ser fonte. Eu disse, minha irmã, porque foi o que o Espírito Santo trouxe para minha mente. Minha irmã, por que tu não volta a estudar? Porque ela falava, né? Não tenho ninguém por mim. Falava outras coisas também. Não é a mesma pessoa que me pediu uma ajuda física. Essa falava mais sobre não saber ler e a dificuldade que tinha. Eu disse, minha irmã, chegou o tempo de você cuidar de você. Aí ela ficou parada assim, ela não esperava aquela palavra. Como assim, né? Fazer por você. Ela ficou assim parada. Eu disse, existe o curso do governo que alfabetiza. Então, se matricule. É de graça. Se alfabetize. Conclua o ensino médio. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te guiar. Essa consciência de eu não tenho ninguém por mim. Essa consciência de eu não sei ler e dessa dificuldade. Então Deus te favorece ao quê? A te dar saúde nos teus processos mentais. E quando tu chegar lá na sala, mas Lília, eu já sou idosa, quando tu chegar lá na sala, tu se surpreender. Porque quando Deus começou a me reposicionar em área para estudar, né? Hoje eu faço uma graduação, vou pro 6º período, faz 3 anos e meio que eu tô estudando, fazendo uma graduação. Eu comecei, a minha mente não parecia... Sabe, o Espírito Santo de Deus me dava sabedoria sobre o assunto. Eu ficava, meu Deus, que coisa incrível. Eu sabia mesmo que não era eu. Por quê? Porque eu não tinha aquela capacidade. E quando eu vi que eu estava sendo capaz, eu sabia que não vinha de mim. Que era Deus me capacitando, era Deus me favorecendo. Quando eu falei com meu esposo sobre o curso na época, sobre a graduação, ele validou. Então Deus me favoreceu perante ele. Entendeu? Usou ele como fonte financeira naquele tempo, para que ele me apoiasse. Deus o promoveu na empresa. Então, veja, Deus movendo o físico. Por mais que a gente não veja o nosso Pai, que é Espírito, em corpo humano, é Ele que está movendo, cuidando e protegendo a nossa vida. Então, aquela irmã começou a pensar, é mesmo, né? Eu conheço uma escola ali. Eu vou perguntar lá, a escola do governo. Se há vaga para matrícula. Vai ter vaga. Deus vai abrir uma vaga para você. Não desista, não. Então, aquele cego de Jericó, ele não queria mais ser alguém que mendigava. Ele queria vida. Vida própria. E é o que eu libero sobre a tua vida. Tem gente que escolhe ficar na dependência. É de quem escolhe. Eu não estou aqui para criticar as escolhas de ninguém. Mas o que eu vou escolher? Eu quero sair da dependência. Eu quero sair da mendigação. Eu quero sair desse lugar limitado. E expandir os territórios. Se esse for o tempo e a vontade de Deus. Eu quero ser fonte. Fonte de vida espiritual, mas fonte de vida física. Eu sei o que é passar necessidade. Não padeci. Minha mãe não precisou comer os filhos, feito um canibal. Mas eu sei como é ruim para uma mãe. Mas também não foi aquele estado que ela ficou para sempre. Ela tinha ali um apoio de cesta básica da igreja. Ela trabalhava fora. Ficavam eu e minha irmã em casa só. Todas as casas da minha mãe foram assaltadas. E a gente nunca estava dentro. Nunca estava dentro. Para a glória de Deus, nunca sofremos violência. Eu e minha irmã, a gente passava, assim, necessidade, mas minha mãe, pelo menos, no final do dia, trazia uma fuba. Mas a situação foi mudando, viu, irmão? Porque não tem espírito de miséria com Deus, não. Se você tá sobre o espírito de miséria e não rompe, tem alguma coisa errada aí.
É contrário a quem Deus é. Não é sobre eu e você. É sobre quem Ele é. Ou você não está seguindo a direção de Deus. Porque Deus que dirigiu Josué. Não é o pé de Josué que abre rio. É a presença de Deus com Josué. Aí então, onde Josué pisar, as coisas vão mudar. Porque ele está carregando uma presença de prosperidade, de avanço. E não só é prosperidade financeira. É em todas as áreas. Porque ele é um espírito de vida. Vida nos relacionamentos. Vida familiar. Ele traz vida para esse corpo, para esse ministério, para essa família, para essa empresa. E o espírito de morte cai agora, bate agora em retirada, em nome de Jesus Cristo. É no nome dele que eu me agarro, é no nome dele que eu profetizo, é no nome dele que eu creio, porque o nome dele está acima de todo dominador, de qualquer patente espiritual que está tentando impedir o que Deus quer na minha vida e na sua, Daniel. Eu me agarro nele, eu choro nos pés dele, eu digo para ele e eu sirvo a um Deus que faz intervenção no físico, porque ele diz que ama esse povo que ele escolheu, que ele entregou Jesus. Então, se há conversão, se há arrependimento, se há um espírito de humilhação em você e não aquele espírito de exaltação de Nabucodonosor, Deus ele vai te ouvir. Deus ele vai te favorecer, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te tornar uma fonte inesgotável nas mãos dele, para a glória do nome dele. Porque quando o morto ressuscita... Como assim? A gente colocou soldado. A gente colocou uma pedra. Como assim ele tá vivo e tá circulando? Tu entende? Tu entende? Então o pessoal que escolheu o cativeiro, todo mundo viu a humilhação. Mas esse pessoal iria voltar. Voltar. Porque voltar com o favor de Deus para estudar, como exemplo da minha irmã, é recomeçar. É tirar das ruínas. É uma saúde em ruínas. É uma família em ruínas. E eu sou prova viva de que é possível. Ontem eu elogiei meu esposo porque ele tava colocando a fechadura do banheiro. Eu disse, menino, que obra linda Deus fez na tua vida. E eu creio que muito mais eu verei. Eu disse assim pra ele, só falta só aqui, ó, lavar os meus pés e fazer uma massagem. Ele ficou com a cara assim. Eu disse pra ele, foi, Jesus lavou os pés dos discípulos, gente. Oxe, um bom líder lava os pés. Então, quando eu tive muita consciência do cenário, então eu chorei muito. Mas eu também me alegrei. E é por isso que eu reconheço o Senhor nesses caminhos. Porque eu não podia mudar. Eu não podia ter família. É o que o cenário dizia. Eu não podia ter saúde. Era o que o cenário dizia. E ter consciência do cenário é porque quando ele muda, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. Agora não é algo do pensamento humano. É algo gerado. E é algo favorecido por Deus. É algo gerado. E é algo de Deus te capacitando. Porque Maria, ela fala da sua incapacidade. Aí Deus diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então ela desceria sobre ela aquilo que era necessário para que o plano de Deus se desenvolvesse, se tornasse público, físico. Entende? Eu quero encerrar esta palavra, terminando de ler Neemias. Estes ainda são teus servos, verso 10, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Estes ainda não deixaram de ser. São teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor,
estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, veja, ele pediu favor diante do rei, diante desse homem. Ele precisava dar autorização para sair dali e manifestar aquilo que foi gerado dentro dele. Por isso que Deus enviou um anjo e falou do plano dele para o José. E olha, é lindo aqui o que ele fala. A quem Deus ele está pedindo para ouvir a oração? Dos servos que se agradam de temer o teu nome. Se agradam de temer o teu nome. Eu quero, em nome de Jesus, lembrarmos novamente quão é importante as palavras de Deus. Seja a fonte de vida. Escute os pensamentos da pessoa. Se você já é esse doutor na Bíblia, naquele momento, traga a verdade para o coração dessa pessoa. Quando essa pessoa disser, eu não tenho ninguém por mim, você lembra, você tem Deus por você. Você não estaria vivo ou viva se Deus não tivesse te protegendo. Mas essa mente, nossa, dominada pelo que não tem, rouba de nós a visão. A gente vai pedir a Jacó que nos dê filhos, mas é Deus que vai mudar a tua realidade. Jacó vai contribuir ali, né? Mas é Deus que vai fazer o ventre gerar. É Deus. Sim. E a respeito da moça que eu falei, então ela começou a copiar e depois ficou com raiva. Então, só um exemplo disso. Se eu começar a fazer hoje um exercício pesado, eu vou ficar igual meu cunhado é personal trainer e minha irmã é nutricionista. Ambos têm uma missão nessa área. Eu vou ficar igual. Cópia é igual, né? Quer ser igual ao corpo deles? Claro que não, irmãos. Eles têm uma vida nessa área. Eu vou começar agora. Primeiro, eu não quero ter igual, eu quero ter uma vida saudável. Eles têm um outro foco. O meu é ter uma vida saudável. Então, eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar bem e eu vou ter um corpo. Um corpo dentro dos resultados, daqueles resultados, da alimentação que eu tenho, do exercício que eu faço. Mas eles já fazem um exercício mais pesado, de peso, de várias coisas, porque eles têm uma missão nessa área. Além de gostar também. Tem isso. E qual é? Então, o que a moça precisava era ter uma vida com Deus. E aí Deus vai conduzir a vida dela ou a vida dele. Debaixo de quê? Do propósito que a vida dela carrega, do propósito da família, dos relacionamentos, dos filhos. Então era uma vida com Deus. E não copiar a vida de Lilian. Entende? E aí se frustrou. Depois saiu detonando. Por quê? Porque, na verdade, o que a pessoa queria eram os resultados, não queria a Deus. E aqui eu estou te dizendo para você buscar a Deus. Para você querer Deus. Se humilhar perante Ele. E no tempo que Ele quiser, Ele vai te posicionar. Eu não parei aqui de paraquedas, não. Quando eu decidi ficar em casa com meus filhos, debaixo de uma ordem de Deus, não foi uma coisa da minha cabeça, que eu simplesmente fiz porque queria copiar a vida de ninguém. Eu não tenho essa mente. Eu não estou focada na vida de ninguém. Eu estou focada na minha vida com Deus, do que Ele quer para mim. Eu glorifico a vida de Deus na vida da minha mãe e na minha, partindo de que ponto? De onde eu estava e onde eu estou. Eu, Lilian, com Deus. Tá? Eu, Lilian, com Deus. A minha mente, o ponto de partida não é
vamos dizer aqui, a vida de alguém, a minha vida, a minha mente, ela não tá partindo da vida de alguém e a minha vida. Comparação, não. Como assim a vida de alguém? Por exemplo, eu louvo a Deus que minha mãe hoje não paga aluguel. A minha mãe, ela é concursada, então ela tem uma estabilidade, né? Também tô sem trabalhar, então eu me preocupava com essas coisas quando Deus me deu a direção de ficar em casa com meus filhos, mas Deus proveu todas as coisas. E como é que se diz? Mas se eu comparar a casa da minha mãe com alguém que tem uma casa de 5 milhões, aí eu vou dizer, vou começar a desprezar aquilo que Deus me deu para alguém que nunca teve uma casa, que já morou de um vão. Então, o ponto de partida que eu glorifico a Deus é de onde eu vi o estado da minha mãe, nossa posição física, geográfica e aonde ela está hoje. Então, o ponto de partida é do que eu sei lá, porque são família, convivi com ela. Então, meu ponto de partida é da minha história, entendeu? É de onde eu estava e aonde Deus está me conduzindo. Então, é do ponto de partida da minha consciência, eu com Deus, e agora onde está eu com Deus. Não é na vida do outro. Então, você me conhece, você conhece minha casa, você conhece minha vida. Aí você começa a comparar a sua vida com a minha e ficar chateado com Deus porque não tem o que eu tenho. Você está entendendo? O ponto de partida é de onde, da consciência lá, você e Deus. De onde suas escolhas levou, de como você viveu no passado e que aferia morte, e você hoje tem vida e reconhece que Deus foi que te deu vida. Então, parte da sua vida com Deus e aonde você vai chegar com Deus. Você não pode chegar na minha casa e dizer, a minha casa não é igual a dela. Ah, meu celular não é igual a dela, não. Aí chega em casa e vai arengar com seu marido, querendo que seu marido dê seu celular, pra você entender a palavra mesmo. Que deu o celular igual ao meu, que deu uma vida igual a minha. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu frequento muitos lugares. O que é isso? Aí você cobiça o que é do outro. Aí aqui tá cobiça. Cobiça. Se você estiver focado na sua vida com Deus, no que Deus quer pra você, você não vai dar lugar à cobiça. Deixa eu dar outro exemplo aqui, pra gente entender. Eu já fui em lugares com pessoas, foi quando Deus me explicou essa palavra, do que estava acontecendo na minha vida em relação às pessoas que estavam ao meu redor e que me conheciam e que, de repente, estavam manifestando, querendo ser a cópia, brigando com o marido, falava mal de mim. Oh, meu Deus do céu, eu dizia, meu Jesus, eu não entendia, né? Esse espírito da cobiça, da inveja. Sei que ainda tem muito que aprender com a prudência, de aprender com a questão da bondade. Enfim. Da bondade é assim, né? Querer ser boazinha, não. Querer ser justa, né? De proteger o meu coração. Porque tem algo que é particularidade minha. Eu sou, assim, entregue, fiel, fonte. Mas tem pessoas que não querem. Então, existe a relação proximal da intimidade e a relação proximal da ajuda. Jesus ajudou o homem do tanque de Betesda. Jesus ajudou ali a mulher que ia ser morta porque foi pega em pecado, né? Mas não eram pessoas da sua intimidade de Getsêmani, de transfiguração. Ele tem me ensinado essas coisas, tá? Pra você não ficar aí preocupado comigo. Até porque Deus me protege de toda a maldade do diabo. Aí, sim. Então eu já frequentei. Quando eu saio daquele ambiente, eu não chego na minha casa e fico, meu Deus, como é que eu vou ter aquela casa, hein? E aquele telefone, como é que eu vou conseguir? Não, eu volto super em paz, continuo com a minha vida. Se esse é o propósito de Deus, de hoje eu tenho uma casa que eu glorifico a Deus, porque eu já não tive. E Ele vai melhorar essa casa. Eu tenho um desejo, por exemplo, de ter casa de praia. Mas eu não vivo uma vida buscando essa casa de praia. Eu sei que se Deus quiser realizar esse desejo, vai ser acrescentado à minha vida. Ele mesmo vai trazer, Ele mesmo vai chegar até a mim, porque é essa vida que eu vivo com Ele.
Eu não vivo uma vida de buscar. Eu vivo uma vida de buscar a Ele. E eu tô vendo os resultados vir. Mas eu não vivo uma vida de me esforçar para buscar esses resultados. Entende? Será que deu para entender? Então não se entregue. Deus tem uma vida preciosa, única para você. E seja grato. E aí a gente se entrega a um espírito de gratidão. Porque eu reconheço, eu não tenho vida. Ele deu vida a mim. Ele me deu livramento. Ele salvou a vida da minha filha, né? Que hoje tem 19 anos. Por quê? Porque lá atrás, no primeiro relacionamento, né? Que eu já me casei muito nova, com 18 anos. Com a cabecinha que eu tinha. Eu quase que cedi a um plano de Satanás. Mas ele foi livramento. Não só para a minha vida, como para aquela que estava sendo gerada dentro de mim. Com 20 anos. Tive Letícia com 20 anos. Então, veja. E ela foi o que Deus usou. Porque eu me lembro das minhas palavras. Eu disse assim, eu tinha medo de morrer. De como ela ia ficar nesse mundo. Então, eu queria protegê-la. Então, ele me deu um motivo, enquanto eu não conhecia a palavra, era muito nova. O YouTube não era assim, esse acesso. A gente nem tinha celular, tá? Eu tenho 39 anos. Então, o YouTube eu não tinha celular, essas coisas. Então, por isso a importância, irmãos, de manifestarmos as palavras de Deus. Elas conhecerem a verdade sobre si mesma, sobre quem é Deus e que Deus as ama. E que se elas erraram, Deus ele perdoa. Elas têm que abandonar esses caminhos e tirarem aquilo que está em ruínas. Porque é esta palavra que o Senhor tem nos falado, não é? Por esses dias. Já vai 1:11, tá todo mundo dormindo. Por isso que eu estou falando mais assim. Eu quero abençoar a sua vida. Orar por todos aqueles que estão sendo fonte das palavras de Deus, para que Deus os proteja, para que Deus derrame sua unção e seu poder, para que aqueles que perderam o movimento, Deus possa levantar, Deus possa tocar, Deus possa colocar em movimento, para que ministérios que pelo plano do diabo foram destruídos e foram mortos, que pelo poder que há no nome de Jesus, sejam ressuscitados agora, sejam ressuscitados projetos dentro dele, a vida dentro deles, para que eles possam voltar e continuar a manifestar a vontade e o plano de Deus aqui, nesse reino físico, sendo fonte do céu, sendo fonte da boca de Deus, sendo fonte da palavra de Deus, na vida e no corações das pessoas, pela qual Jesus pagou um alto preço para nos salvar. É o que eu libero sobre a tua vida, que todo mal, que toda pedra, que o próprio Deus vai dar ordem para que os seus anjos venham te ajudar, para que os seus anjos venham te ajudar. É o que eu libero sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Tô com a voz, tá aí vendo, né?